ela deu um soco forte em Tarka, gritando para ele se soltar. Um segundo depois, ela correu para ele com sua espada. O homem pulou e também correu para frente, indo em direção a ele. Ele apenas pensou que ela tinha que matar Máscara Cromada com as próprias mãos. E ela estava perdendo seu tempo extra com esse inimigo. Então, ela precisava lidar rapidamente com ele e se juntar ao grupo. De repente, o homem direcionou seu olhar, de onde veio um raio verde. E ele perguntou ela sobre como ela se atreve a se distrair e olhar em volta se ela está lutando com eles. Endireitando as palmas das mãos na frente dela e querendo direcionar seu golpe em seu oponente. Ele olhou para ela com olhos perturbados e perguntou se ele realmente não valia a atenção dela. No mesmo segundo, o cara mandou um forte golpe na direção dela. Ele apenas tomou uma posição se preparando para desviar o golpe. E pensou que ela não seria capaz de esquecer este inimigo, especialmente seus lados, que se movem livremente com a ajuda da magia do vento. Ele apenas se esquivou do ataque. Ela começou a manobrar no ar, fazendo alguns ataques e desviando o ataque de seu oponente. Depois disso, ela tentou pousar de pé. A heroína rangendo os dentes. Olhou que ataque rápido seu inimigo estava ensinando-a, e ficou surpreso com sua força, escovando os raios mágicos de Tarka com sua espada. A garota sabia que poderia acompanhá-lo. Ela decidiu atacar o inimigo. Por sua vez, o homem voou em sua direção, assistindo enquanto ela entregava golpe após golpe, e ficou surpreso com a rapidez com que ela superou seu golpe. Um segundo depois, ele desencadeou um golpe igualmente forte nela, certificando-se de ver como a garota sairia dessa. Muitas pedras foram jogadas de lado, como Tarka usou o furacão desastre. Ele apenas repeliu o ataque com sua espada e se moveu mais, para que pedaços de terra não voassem em sua direção. E neste momento, ela pensou que o inimigo estava usando um ataque feitiço do terceiro círculo, o que significa que ele se tornou muito mais forte. O furacão girou e torceu como um top. Naquele mesmo segundo, ele apenas agarrou o lado dela, que causou um furacão com uma mão. Os olhos de Tarka se arregalaram, não acreditando que o oponente agarrou sua foice, também usando uma mão. A prioridade de Aegis era vingar Caterina. E ela ficou na frente do inimigo, jogando fora sua arma e dizendo que seus truques eram inúteis contra ela. Então era mais fácil para ele sair do caminho, porque ela não queria perder tempo com isso. Tarkus ficou em frente a ela. Annie estendeu a mão atrás do pescoço dela, dizendo que ela sabia como trazer as pessoas a seus sentidos, e isso foi provavelmente porque o líder não queria levá-los com ele. Mas no final ele nunca derrotaria. Ele apenas ficou em frente ao inimigo e ouviu suas declarações sobre o fato de que ele não conseguia nem conte nos dedos quantas vezes ele lutou com pessoas como ela. Porque não importa quais esforços eles fizeram, nobres aristocratas como ela sempre o superou em tudo. Tarka olhou para a garota com indiferença e perguntou a ela: por que isso está acontecendo? E por que eles são melhores que os outros? O que lhes dá uma origem legal? Se eles são as mesmas pessoas que todos eles, e não importa o quanto o cara quebre a cabeça, ele simplesmente não pode fazer isso entender. Ele apenas olhou para o homem com indiferença
e frieza, dizendo que sua inveja e subestimação complexo não a incomodou. Mas Tarka continuou. Ele ficou com os braços estendidos e orgulhosamente olhando para a garota, dizendo que ele nunca iria derrotá-la com sua força sozinha. A menina não entendeu o que o homem estava fazendo, mas ele continuou a falar com ela, dizendo que ele percebeu isso e às vezes fica desapontado consigo mesmo e quase desiste de repente. Ele lançou um olhar desdenhoso e decisivo para as idades, relatando que um velho em uma máscara de caveira deu a ele uma coisinha e disse que quanto mais simples o mundo se torna, mais simples é viver nele. O cara estava segurando uma coisinha nas mãos, de onde a fumaça roxa saiu. Mas Tarka acrescentou que, além disso, o velho também disse que, se você quiser tomar posse de um poder superior a seu inimigo, paga um preço digno. Ele apenas segurou a espada na cabeça dela, examinando o artefato em suas mãos, oposto ao inimigo em pé. Tarka virou de lado, dizendo que seu líder claramente deveria vencer essa luta. De repente, o homem desmaiou diante de seus olhos, e a heroína olhou para ele em alarme. Ela arregalou os olhos em confusão, não entendendo por que o inimigo simplesmente caiu. Sua cabeça foi abaixada no chão, e a menina começou a pensar que ele tinha morrido. Mas de repente tudo estava coberto de gelo, e a menina abriu as pernas e deslizou. O inimigo levantou a cabeça, e frieza saiu de sua boca. E uma voz masculina disse que a menina ainda não estava pronta para lutar contra tal oponente. De repente ela se virou, reconhecendo a voz atrás dela. Atrás dela no trono estava um homem, que disse algo incompreensível sobre o fato de que, se seu corpo fosse um pouco maior, ele poderia dar-lhe uma luta. Ele apenas ficou orgulhoso na frente de seu oponente, perguntando o que ele estava dizendo. Mas ele acenou para ela. O homem apontou os dedos para a frente, dizendo que o vento estava começando a pegar. Os olhos da heroína se arregalaram, e ela olhou para ele com horror. De repente a escuridão clareou, e a garota, que estava de costas para o oponente deitado de costas, lembrou que ela tinha visto esse homem quando ela tomou posse do centro do gelo. Mas ela não sabia quem ele era. De repente, suspiros foram ouvidos do inimigo deitado ao lado dela. De repente, uma luz verde brilhante derramou, e ela apenas fechou os olhos da luz ofuscante. Ela olhou o que estava acontecendo através da borda de sua manga e ouviu risos estridentes. Tarka de repente se levantou sobre suas pernas fracas e gritou que esse poder era definitivamente para ele. Ele ficou em frente ao agente alarmado, dizendo que tudo foi há muito tempo. Ele abaixou a cabeça, elogiando e admirando sua força. A heroína ficou em frente ao oponente com uma arma. E de repente, percebi que o estranho tinha a mesma voz metálica. E a garota perguntou ao homem o que ele tinha feito, olhando para seus dedos e seu rosto. Agnes não podia acreditar que este era o mesmo homem na frente dela, mas Tokan respondeu que não era ele. A garota olhou para ele em choque, perguntando por que ele os estava imitando. Direcionando seus dois olhos para ela, ele perguntou por que ela estava segurando a espada. Então as memórias de alguém
Vários pães estavam nos azulejos. De repente, uma voz foi ouvida insultando alguém. Naquele mesmo segundo, um pé humano pousou em um dos pães. E uma voz disse que da próxima vez, ele pensaria antes de cruzar seu caminho. Um homem com uma bolsa em ruínas, contendo pão já pisoteado, estava no chão. E seus agressores riram naquela época, dizendo que eles sujaram todas as suas roupas. O cara que tinha sido intimidado por eles sentou no chão, dizendo que seria melhor se eles quebrassem seus ossos do que pisou em sua comida. O homem pegou o pão do chão, suspirando e dizendo que agora você não pode colocar esse pão na boca. De repente, alguém apareceu na frente dele e o homem apertou o pão. A pessoa que viu isso em suas memórias: não entendi nada, mas neste momento, o homem que se tornou a vítima disse à pessoa que veio para não tocar sua respiração. O vidente da visão não conhecia este homem e o vi pela primeira vez. Então ele entendeu que essas não eram suas memórias. O homem que se viu na frente do cara caolho entregou-lhe um pão perguntando se ele quisesse jogar fora toda a sua raiva na direção certa. Se ele concordasse, então ele deveria segui-los. O olho do homem na frente dele brilhou com uma chama verde. O cara naquela hora olhou surpreso para o homem que apareceu na frente dele. Ele olhou para ele com 3 olhos brilhantes e chamou por ele. A pessoa que viu essa memória se perguntou quem ele era. Magia cercou este lugar. E emergindo das memórias, o oponente da garota perguntou em voz alta quem ele era. Ele apenas apontou a arma para o inimigo. Percebendo que algo havia mudado nele, porque ele realmente ativou o poder da mente. Controle. E de repente o cara virou para ela perguntando quem ela era. O homem com 3 olhos na testa abaixou seus olhos reais e perguntou sobre onde ele estava, e anunciou que as memórias de alguém estavam impedindo-o. Ele perguntou se ele não estava totalmente acordado. Ele apenas olhou questionadoramente para o cara, não entendendo o que ele estava dizendo. Mas ela percebeu que ele exalava mana estranha. E ela conhecia esse sentimento. Olhando para seu oponente, ela se lembrou do antigo demônio do reino, onde ela sentiu o mesmo. A heroína correu com uma arma para o inimigo, pensando que se ele estivesse sob controle, então ele deve ser tratado rapidamente. Enquanto ele estava confuso, colocando a mão na cabeça e olhando para a garota atacante, ele decidiu jogar tudo fora. De repente, sua mão apareceu na frente do rosto da heroína. O oponente fechou os olhos, estendendo a mão, e embora ele não soubesse, ele decidiu lutar com ele desde que ele estava neste lugar. O cara tentou atacá-la, e ele simplesmente voou na outra direção. Sua mão pousou no chão. E então a heroína voou. A torre que ficava no meio desabou. A garota voou para baixo com a espada, percebendo que ela mal teve tempo de lançar um feitiço protetor, e se ela não tivesse, ela teria explodido em pedaços. Ela olhou para o cara distorcido em poses e pensei sobre como ele poderia manipular o vento sem magia. Ele abaixou a cabeça, ordenando que a tempestade engolisse e rasgar tudo em pedaços.
Ano se levantou e lutou com todas as suas forças, percebendo que o vento estava muito forte e não permitiu que ela chegasse ao oponente. Mas neste momento a menina estava irritavelmente pensando apenas na máscara do corvo e como matá-los. A heroína apontou sua arma para seu oponente, gritando que não tinha tempo para ele. Ela olhou para o cara através da ponta da espada e usou a capacidade de se transformar na Imperatriz de Gelo. Naquele mesmo segundo, o oponente assistiu, enquanto a garota transformava tudo em gelo, e eles acabaram em seu palácio de gelo. Ele olhou para tudo isso com incompreensão e, fechando os olhos, abriu a boca. O inimigo fechou os olhos. Ele não podia acreditar que Agiste era realmente o único. O homem se dirigiu em sua direção, percebendo que seu oponente estava apenas em uma forma feminina. A própria heroína correu com uma espada para o cara. Mesmo tempo destruição. Romantica virou-se para seu oponente com um sorriso e perguntou se ele tinha terminado. Boris abaixou a cabeça, percebendo que ele não podia nem tocá-la. E o inimigo não entendeu. Quando a garota ficou tão forte, Romantica virou-se para o cara, gesticulando e dizendo que não estava em sua natureza matar alguém. E ela perguntou se ele ainda tentaria ou permitiria ela para prendê-lo, ao qual o bandido respondeu que não permitiria. Varus girou como um peão, respondendo que ele não desistiria. A menina suspirou e revirou os olhos. Ela disse que não foi afetada por sua força e velocidade. Ele tentou correr para ela, mas ele falhou. E Romantica explicou isso dizendo que seus poderes eram inúteis na frente da magia não verbal. Olhando para o homem que mal respirava, ela o repreendeu por nem mesmo alcançar o elefante. A menina olhou para o cara indiferentemente, dizendo que ele era muito fraco. Ele olhou para ela com seus olhos vidrados e ouviu que se ele não sabe como liberar sua aura, então ele nunca será capaz de tocá-la. A heroína decidiu dar a ele uma última chance. Boris cerrou a mão em um punho, dizendo que ele não poderia desistir de sua, mesmo que ele tivesse que morrer. Romantica ficou em frente e ouviu isso. Ela disse que um homem não deixa escolha. Ela apontou a mão para ele usando magia. De repente ele gritou alto. Crivado de dor, a menina ficou orgulhosa, estendendo a mão e dizendo que era inútil para ele tentar. A heroína decidiu acabar com ele e usar o super golpe de repente. Varus olhou para cima e percebi que algo estava acontecendo com o vento. Ele olhou severamente, percebendo que o vento havia se dissipado. Olhando para Romantica, ele percebeu que a poderosa barreira do vento não estava mais lá. Naquele exato segundo, ele atacou a garota, sabendo que ele poderia bater nela ao mesmo tempo. Palácio de Gelo ouve suspiros. Agis lutou contra seu inimigo com todas as suas forças. Ela olhou para ele sem acreditar que estava tudo acabado. Na heroína percebeu que o cara era muito estranho. E depois ela precisaria pegá-lo e perguntar. De repente ele riu dizendo que estava feliz em vê-la. Porque tanto tempo se passou. A garota olhou para ele com surpresa. Seu rival estava na frente dela, sorrindo e dizendo que tinha mudado muito.
De repente ele abriu os olhos, se preparando para a batalha. Ele notou que estava muito quieto, no centro da tempestade. De repente o oponente estendeu o punho para cima. Querendo acertar a Gist, ela voou para cima de seu golpe. A menina olhou para ele com olhos surpresos. O cara se contorceu em diferentes poses. E riu alto. Ele abriu os olhos na testa, decidindo convocar o demônio do vento. O homem dirigiu um forte ataque à garota, comandando o vento para aparecer. O rival abriu os braços, dizendo que ele estava ansioso para subjugar a garota. Montanhas nevadas. Ele apenas perguntou sobre como derrotar um oponente que parece invencível. Desejo olhou questionadoramente para a garota, não entendendo quem ela quis dizer. E naquela época, uma luta estava ocorrendo em segundo plano. Sentado nos degraus de madeira, a menina colocou as mãos nos quadris e disse que, se ela assumisse o controle do centro do gelo, mesmo com ele ela não seria capaz de derrotar o desejo. O personagem principal suspirou pesadamente ouvindo a garota, pedindo a ele para dizer a ele como vencer uma batalha com ele, ou com qualquer outro oponente. E o cara respondeu que não sabia, porque ele não era páreo para ela. Olhando para a amiga dela, ele acabou de mencionar o momento quando ele de alguma forma conseguiu derrotar um misterioso demônio no reino, revirando os olhos. A menina notou que ela gostaria de derrotar seus inimigos da mesma forma que o cara. Porque se ela se encontrar em uma situação do qual ela precisa sair vitoriosa, o que ela terá que fazer? Desejo olhou para seu amigo surpreso, sem saber o que responder. Naquela época, uma luta estava ocorrendo atrás deles. De repente, acabou de sair de suas memórias. Olhando para o céu, ela estava deitada no chão. E de repente, a menina percebeu que tinha perdido a consciência. Em tal situação, a heroína olhou para suas pernas com medo, percebendo que ela não poderia passar à frente dela. O riso do inimigo foi ouvido e sua figura apareceu. Ele disse que a Gist é fraco. E conchas humanas também são fracas. Não importa quem você é por dentro. O homem abriu bem a boca, rindo disso, e notou que sentia que seu corpo estava prestes a entrar em colapso. Mas acreditar que um fraco tinha acabado de chamá-lo parecia ridículo. A menina tentou escapar neste momento, indo em direção à sua vítima. O cara disse que a garota não parecia melhor, mas agora os dois estavam muito surrados. Ele se sentou ao lado dela, apoiando-se em seu punho e pedindo-lhe para se levantar. E apenas gritou, lutando para se levantar de seu assento. Ela se apoiou em seus dedos, decidindo usar magia, e naquele exato segundo, um bloco apareceu na frente dela, em que seu oponente foi murado. Ao usar a habilidade berço, égide que prendeu o homem no gelo, perguntou a ele por quanto tempo eles deveriam lutar. Ele olhou para a garota, ouvindo o que eles tinham para medir infinitamente sua força um com o outro, tentando acabar um com o outro. Olhando para a heroína, ele disse que a essência deles é lutar, e este é o significado de sua existência. Mas a apenas virou as costas para o oponente, dizendo que se a destruição é má, então essa é a única razão pela qual eles existem.
O cara sentado nas pedras estremeceu nervosamente, querendo se voltar para o inimigo. Indies disse que estava negando sua essência. Mas de repente uma voz alta foi ouvida, pedindo à garota para não falar bobagem. O cara olhou para ela através do gelo, perguntando o que restaria deles, se eles acabassem sendo quem eles realmente são, porque foi realmente apenas por causa disso que ela decidiu renunciar às suas próprias idades raciais. Agora uma pessoa diferente relatou que depois que o cara saiu, uma bagunça completa começou. A menina olhou questionadoramente para o bloco de gelo, segurando uma espada em suas mãos, e pensando que eles tinham perdido seu lugar, porque eles simplesmente foram esquecidos. De repente, o oponente perguntou se eu realmente quisesse deixá-los. Ouvindo tudo isso com a boca aberta, a garota ouviu o cara falando sobre garantir que seu oponente saísse para sempre. De repente, o homem saiu do bloco rindo. Ele atacou a garota coisa que ele a rejeitaria. A heroína olhou para tudo com raiva, chamando o cara de monstro. O homem sentado atrás da calha disse que as idades não podiam lidar com ele e era melhor para ela fugir. Se ela quisesse viver, a garota se virou, dizendo que se o homem não fosse ajudá-la, então ele pode muito bem não aparecer. A criatura sentada no trono respondeu que ele poderia ajudar, mas para isso a garota deve ser capaz de controlá-lo. Os olhos da heroína se arregalaram quando ela ouviu que, se isso não acontecesse, ele a controlaria. E a garota perguntou ao homem o que ela precisava fazer. Mas ele sorriu, dizendo que era muito cedo para ela saber. Os olhos da garota enlouqueceram, e ela rosnou para ele para calar a boca e falar sobre como derrotá-lo. O homem no trono ficou em silêncio e então ele sorriu, não querendo fazer mais nada. Ela correu para o ataque. O próprio cara estava usando o vento feroz. Palácio de Jade neste momento depois disso. Ele voou usando a habilidade do trono do Imperador do Vento Jade. A menina olhou para o que estava acontecendo em confusão e comparou isso. A magia da imagem era semelhante a um palácio de gelo. A heroína imediatamente atacou o inimigo. Ele voou para baixo, atingindo mesmo Indies caindo. Tudo ao redor foi cercado por um brilho verde de luz. Ele era um oponente para ela que era invencível. A garota estava cuspindo sangue. O inimigo estava voando naquele momento. E eu só estava pensando no que fazer. Se ela recusou, em uma situação em que ela precisava sair vitoriosa, ela não sabia o que fazer neste caso. De repente, o oponente atacou a heroína novamente. A garota olhou para cima e percebeu que ela não seria capaz de derrotá-lo. De repente, um homem em um trono apareceu na frente dela novamente, chamando a garota de impotente. Ele olhou para ela cuspindo sangue e disse que suas palavras eram imprudentemente arrogantes, olhando para ele com os olhos já fechados. A garota ouviu o homem, repreendendo-a por não ser capaz de tocá-lo. E isso foi lamentável de repente. Ela foi transportada de volta para suas memórias. Desejo a aconselhou a tirar tudo da cabeça. A garota olhou para ele questionando. O personagem principal olhou para ela, dizendo que, se ela quer derrotar um oponente invencível,
que é então jogar fora tudo, incluindo a si mesma. O cara olhou em seus olhos, dizendo que ela poderia colocar sua vida em risco, e ela não tinha que ganhar. Bem, se ela não é capaz de se deixar ir, então não pode haver questão de tomar algo longe do inimigo. De repente, ela acabou de abrir os olhos novamente e viu um estranho na frente dela. A garota se sentou em frente a ele, perguntando se ele era realmente o mesmo que aquele cara, quem ela não poderia derrotar. E o homem confirmou chamar a si mesmo uma criatura com um poder que está além do controle do homem. Ele se virou para a garota incompreensivelmente. A heroína sentou-se em frente a ele, pedindo a ele para compartilhar essa habilidade com ela. De repente, ela gritou freneticamente que ela não se importava se ele assumisse o controle dela. Ela queria que ele compartilhasse seu poder com ela. O homem riu. Um sorriso apareceu no rosto do estranho. Ele concordou. O inimigo parado em frente a ela disse que no final, eles medem sua força um contra o outro. Não importa a forma que eles tomem. De repente, o cara gritou alto, dizendo que eles estavam apenas tentando acabar um com o outro. Ele apenas puxou a arma dela. O inimigo olhou para ela questionando. A espada que ela pegou desmoronou ao meio, e uma nova lâmina começou a surgir. A partir dele, o inimigo olhou para isso com entusiasmo. Ele olhou para a garota, percebendo que ela havia se revelado em um espaço desconhecido, com flashes da aurora boreal ao redor. A figura de um homem sentado em um trono de gelo, que disse que ela havia escolhido um caminho curto. Um caminho em que apenas consequências imprevisíveis poderia ser esperado. O homem olhou para a frente, voltando-se para seu amigo, perguntando se era isso que ele esperava. Quando ele o selou na espada, que o escolhido chegaria a este estágio. Durante uma luta sem esperança, a menina estava cercada por um brilho verde. Ela se inclinou e ficou em frente ao inimigo, pensando que seu corpo não a estava ouvindo. A figura do inimigo na frente não era clara. Ele apenas pensou que todo mundo estava em uma névoa. Então eles estavam assumindo o controle dela. O homem de cabelos escuros sorriu predatoril, estendendo as mãos, e perguntou se ele finalmente se revelaria. A garota pensou que esse homem era tão barulhento. Sua cabeça estava batendo. O homem de gelo sorriu, e uma voz mental alienígena o interrompeu, dizendo que o suficiente foi o suficiente. Ela precisava parar de pensar e deixar isso para ele. A Giz ficou de olhos fechados. Anne pensou que ela deveria se apressar. Ela rapidamente correu em direção ao inimigo, pensando que ela estava indo para a máscara de corvo, parando ao lado do homem verde radiante. Ela se corrigiu mentalmente que não ao desejo. Os olhos da menina tinham 3 pupilas em forma de diamante. E ela disse que ela e meio a meio não se viam há muito tempo. Um enorme e poderoso fluxo de gelo subiu alto no céu, tanto que demoliu casas próximas. Foi um feitiço de território de gelo. Tarka com o demônio dentro voou de volta rindo e dizendo que finalmente aqui estava. O poder que poderia destruir todos os seus ataques. De uma só vez, o homem de cabelos escuros sorriu, dizendo que este é o seu instinto natural.
Para matar e destruir, é assim que eles deveriam viver. Ele apenas balançou sua espada, terminando raios azuis ao redor. A espada deslizou ao lado do rosto do inimigo. E ela disse que ele era sempre tão barulhento. Balançando sua espada e olhando calmamente, o demônio dentro dela respondeu que este homem não estava segurando uma espada para machucar os outros. Uma explosão de gelo subiu no ar, quebrando as pedras. Ele continuou que foi por isso que ele a escolheu. O homem na capa foi surpreendido por uma enorme onda de choque. Meia polegada voou de volta dizendo que seu anfitrião, que só pode usar metade de seu poder contra o anfitrião. Ele mesmo escolheu. A diferença de poder é muito óbvia. Porque ele está constantemente. A figura de capa cercada por um brilho azul. Afirmou que ele sempre foi tão chato. Um passo à frente dele, o demônio olhou com seu verde olhos vermelhos em sua testa, dizendo a ele para não fazê-lo rir. Esticando a mão, ele gritou que ele era o único que estava sempre chato. Ele apenas com a força de outra pessoa dentro. Olhou para a frente questionando, ouvindo um grito que pelo menos ele estava lutando até o fim. Um enorme redemoinho vermelho-verde estava se aproximando. A garota parada no gelo. Meio e engolfou em chamas verdes. Gritou que ele sempre gostou disso. Uma luz azul brilhante repeliu o vermelho, tornado verde com tanta força que as casas próximas desabaram. Voando em pedaços, o homem de cabelos escuros olhou para a frente. Ouvir isso para este lado dele. Eles não o odiavam. Agiste com olhos brilhantes e cercado por um brilho brilhante. Estava se aproximando rapidamente com a espada nas mãos. Um forte golpe deixando uma marca brilhante. Corte o corpo do homem ao meio. E a garota voou, dizendo que eles simplesmente escolheram caminhos diferentes. Afni o congelou, atordoado como se estivesse coberto por um filtro preto e branco. Ele se lembrou das palavras, sobre como as pessoas ousaram chamá-lo. Um demônio alto de 4 braços estava cercado por raios verdes e vermelhos, ao lado dos corpos deitados. Divertido que, embora a convocação tenha sido bem-sucedida, ninguém poderia controlar o poder. Eles deveriam levar para si mesmos. Ele olhou para a frente pensando que era por isso. Mesmo depois de vários milhares de anos no mundo exterior. De repente, da escuridão na frente dele, uma voz foi ouvida, que dizia que eram apenas suposições. Mas quem teria pensado que a capacidade de invocar um demônio realmente existia? Um demônio em uma máscara de chifre de osso com 3 olhos. Perguntou, ele é um invocador. Mas ele não sente uma conexão com ele. Ele acredita que a pessoa sacrificou outros por causa do mal. O homem na capa saiu um pouco das sombras, dizendo que foi surpreendente ouvir sobre agradar o mal. De alguém como ele, o demônio segurava um artefato de ouro, emitindo luz roxa em sua palma. Depois de ouvir o homem dizer que ele mesmo foi o verdadeiro mal, raios roxos brilhantes subiu. O demônio olhou para eles com surpresa, perguntando que o homem de cabelos escuros estava de joelhos, inclinando-se para trás com um fluxo de gelo em seu peito. Ele chamou o inimigo, chamando de nomes. O demônio no corpo de Eras com olhos em forma de diamante ouviu a pergunta se ele iria permanecer no mundo humano.
nesta ou em qualquer outra forma? E respondeu que sim. O demônio no corpo da garota olhou para o homem, em pé na mesma pose, que disseram que muitos de seus